Eu marquei o X errado. Acho que deveria ter feito outra especialidade. Esse é um grande erro que muito médico comete. Não o erro de escolher a especialidade errada, mas sim de atribuir à sua especialidade o seu teto financeiro. E eu sei que tem motivos para que a gente pense assim, para que a gente acredite que determinadas especialidades não podem ter sucesso financeiro, enquanto outras, sim, essas têm um consultório lucrativo. É bastante comum as pessoas virem até nós falando: na minha especialidade o consultório particular não funciona, não tem espaço, ou até mesmo dizendo que quando se trata de doença, as pessoas não estão dispostas a pagar, que elas, na verdade, só pagam por uma consulta particular, por um bom atendimento dentro do mercado da estética, da dermatologia, da cirurgia plástica. Isso não é verdade e vou te mostrar aqui os grandes erros que a gente enxerga. E eu falo isso tendo visto já centenas de médicos de todas as especialidades com sucesso no consultório particular. Porque um grande problema acontece quando a gente faz o diagnóstico errado e pensar que a sua especialidade é o principal fator que determina a sua renda é fazer o diagnóstico errado. E quando a gente não tem o diagnóstico correto, o que acontece com o nosso plano terapêutico? Provavelmente não vai funcionar, porque aí a gente vai tentar tratar uma coisa quando na verdade o problema é outra. E nesse caminho muita gente fica extremamente frustrada com a sua especialidade, sendo que quando escolheu fazer aquilo era porque gostava. Então deixa eu te falar uma coisa, existe espaço no particular independente da especialidade. Qual que é o grande problema aqui? Muitas vezes ao analisar o mercado, a gente observa como que é, por exemplo, a lógica de remuneração no convênio. Se você pegar o convênio como base comparativa, obviamente especialidades clínicas vão sair em desvantagem em relação a especialidades cirúrgicas. Por quê? Porque quando a gente pega a tabela de qualquer convênio, a gente vai ter ali uma remuneração por consulta que não vai ter muita variação e a gente vai ter uma outra remuneração para procedimentos. Então, para muitos planos e convênios, especialidades cirúrgicas ainda são rentáveis, por enquanto. Mesmo assim, no mercado particular, elas são ainda mais rentáveis. Agora, quando a gente fala de especialidades clínicas, a coisa sim é muito triste dentro do convênio. Só que o convênio, perceba, é um lugar que não remunera pela diferenciação. Inclusive, isso é muito claro na lógica de precificação. Porque se você é um mega especialista dentro da neurologia e aí você recebe a mesma coisa que qualquer neurologista dentro daquele convênio, significa que diferenciação não é algo que eles estão recompensando. Se a sua consulta dura mais tempo, é mais profunda, você não vai receber a mais por isso. Então, diferenciação não é algo que é recompensado dentro desse sistema, dentro desse jogo. A pergunta é, qual jogo você quer jogar? Quando a gente está falando em consultório particular, a lógica é completamente diferente. Porque no consultório particular, aí sim, o paciente está pagando justamente pela sua diferenciação. E se você tem diferencial competitivo, você vai, naturalmente, colocar isso dentro da sua precificação. E tem algumas coisas muito importantes que, se você entender, e aqui eu vou trazer 3 princípios que, aplicados no consultório particular, vão te ajudar a ter um bom faturamento independente da tua especialidade. Você não marcou o X errado, dá para ter sucesso, inclusive financeiro, independente da sua especialidade dentro da medicina. Antes de eu prosseguir aqui, já falo para você se inscrever no canal, deixar um curtir nesse vídeo, assinar o sino das notificações e aquela coisa toda que você já sabe como fazer. Mas vamos aprofundar aqui e olhar um pouquinho mais para esse tema. No consultório particular, a sua diferenciação ela vai ser recompensada, mas somente o conhecimento técnico, ele por si só, não vai ser o que vai fazer você ter essa recompensa. Você precisa entender algumas outras coisinhas que a residência não ensina aqui, a faculdade também não ensinou, mas nunca é tarde para aprender. E a gente tem aqui neurologistas, infectologistas, geriatras, várias especialidades clínicas cobrando valores altos na consulta
E não é só em capitais, é em diversos locais do Brasil. E tem alguns pontos em comum e eles não são coincidência, eles são um padrão. E eu vou falar aqui de 3 pontos em comum que vão ser 3 coisas para você começar a trabalhar ainda hoje, independente da sua especialidade, que vão te ajudar a se diferenciar dentro desse mercado que tem um racional diferente. E esses 3 pontos têm a ver com comunicação. E isso vai ajudar o paciente certo a chegar até você. Porque quando você está numa lógica como a do convênio, você não precisa se preocupar em gerar demanda, em mostrar o seu valor, porque essa demanda ela é direcionada até você e existe esse intermediário que vai ganhar dinheiro em cima de você. No momento em que você é o dono do seu próprio jogo, a coisa é diferente. A primeira coisa que tem que estar muito clara é qual é o problema que você resolve. Eu entendo que você, enquanto especialista, pode ter mais de um problema que você resolve, só que quanto mais acurado você for em identificar os principais problemas, os principais tipos de paciente que você atende, as principais patologias, aquilo no que você mais tem expertise, mais fácil vai ser comunicar. Então, por exemplo, uma coisa é eu ser um especialista em gastroenterologia. Outra coisa é eu dizer que ajudo pessoas com doença inflamatória intestinal a ter mais qualidade de vida e viver sem necessidade de internações e emergência. Percebe que ambas as pessoas são gastroenterologistas, só que uma delas está falando do que ela é, a outra está falando muito bem qual problema ela resolve. Quando eu entendo qual problema eu resolvo e qual que é a relevância que aquilo tem, o público que está procurando por alguém para solucionar o seu problema vai buscar o profissional que traz a clareza disso. E dentro do mercado privado, o que as pessoas querem? Elas querem pagar por alguém que resolva o problema. Então não importa se seu diploma é excelente, teu paciente ele é leigo. Vai ganhar aquela pessoa que conseguir se comunicar melhor e trazer clareza para o paciente do outro lado. E se você tem uma boa formação clínica, se você tem capacidade de resolver um problema, a coisa mais simples é você começar a comunicar bem qual problema você resolve. Assim o paciente vai ter mais confiança em você, vai entender que você é a pessoa certa e esse nível de clareza, esse diferencial, isso faz a pessoa estar disposta a pagar um valor mais alto pela sua consulta. E esse valor é você que determina, não é o plano, não é o convênio, não é a especialidade. O segundo ponto é entender para quem você resolve aquele problema. Percebe que parece a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente. Numa primeira camada eu tenho qual que é o problema que eu resolvo. Numa segunda camada, para quem eu resolvo esse problema. Quanto maior for a minha cidade, quanto maior for o local onde eu estou, naturalmente eu vou poder ser mais específico no meu nicho. Mas até mesmo em cidades que não são mega cidades, eu entender para quem que eu resolvo o problema me gera alavancagem quando o assunto é comunicação. Porque se você entende quem que é a pessoa com a qual você está conversando, e eu não estou falando unicamente da patologia específica daquela pessoa, eu estou falando de qual é o perfil do meu paciente. Eu posso ter afinidade com o meu paciente por diversas questões, desde por interesses pessoais meus, desde por estilo de vida, desde por buscar pacientes de determinada classe social ou buscar pacientes com determinada visão de mundo, buscar pacientes de determinada faixa etária e também entender que às vezes eu estou resolvendo o problema não do paciente final, mas sim de alguém que cuida daquele paciente. Então me deixa ser mais claro aqui. Geriatria, por exemplo. Se você trabalha com idoso frágil, muitas vezes você vai estar conversando com os filhos desses idosos. Então, com quem eu estou conversando? Se eu entendo que existem essas duas camadas, uma, a camada do problema, o qual eu resolvo, e depois, para quem eu resolvo esse problema, eu já facilito muito a minha comunicação. E facilitar a comunicação é o que faz a diferença entre você ser escolhido ou não por um paciente, independente da sua capacidade de resolver. Agora, considerando que você tem capacidade técnica, você consegue sim resolver aquele problema. Uma vez que você preencheu esses 2 primeiros requisitos, aquele paciente vai sair da consulta satisfeito,
vai sair falando de você, vai retornar, vai indicar para outras pessoas e isso se torna um ciclo virtuoso, que não é algo imediato. Só que aí está justamente a beleza de a gente poder ter outros vínculos que nos possibilitam pagar contas enquanto a gente constrói o nosso jogo, porque isso não precisa ser de um dia para o outro, isso é um processo. E o terceiro ponto é entender que a sua reputação ela é construída não somente no momento da consulta, mas em todos os momentos da jornada. Como assim? Desde antes do paciente marcar a consulta, ele já tem um primeiro contato contigo, ele terá uma primeira impressão, ele vai te encontrar em algum canal de comunicação. Onde é que esse paciente vai te encontrar? Vai ser no Google, vai ser no Instagram, vai ser através da indicação de alguém vai falar de você? Mas aí quando essa pessoa falar de você, onde o paciente vai te procurar? Quando ele cair nesse lugar, ele vai ter clareza de que você é tudo aquilo que a gente mapeou no primeiro e no segundo item? Se ele não tem essa clareza, você está perdendo uma oportunidade de impactá-lo, porque não vai ser somente na consulta. Aliás, ele nem chegará até a consulta se não tiver essa clareza. E no momento que o paciente entrar em contato, como que vai ser essa interação? Não a interação com você, mas a interação com a sua secretária. Vai trazer essa clareza também? E aí depois vem o momento da consulta e a gente acha que a interação com o paciente é só aquilo, né? Que é só o momento da consulta, mas teve esse antes. Agora a gente terá o depois. Depois da consulta, como que se perpetua essa interação com o nosso paciente? Porque é aqui que se constrói a reputação. É isso que faz um paciente ter mais adesão, é isso que faz um paciente retornar, é isso que faz um paciente te indicar. E como já falei, isso é uma construção de uma espiral virtuosa, onde a gente progressivamente passa a ser visto como uma pessoa mais capaz de resolver o problema, com mais diferenciação e, naturalmente, a precificação caminha junto com isso. Porque no mercado privado, o que acontece? Quem ganha mais é quem é capaz de mostrar mais capacidade em resolver um problema e, junto com isso, entregar uma boa experiência, uma experiência agradável. E os pacientes que pagam consultas particulares, eles estão dispostos a pagar por isso, independente da sua especialidade. Para de usar a especialidade como uma desculpa. Talvez em outros jogos, como no jogo do convênio, aí sim, a tua especialidade, ela define um teto. Quando você está falando no jogo do mercado privado, do consultório particular, é completamente diferente. Esses são alguns dos pontos a se trabalhar. O convênio não paga por diferenciação, ele paga por padronização. Já no particular, a lógica é o inverso disso. Esses 3 pontos são extremamente assertivos para você trabalhar e começar a aumentar a sua remuneração e se posicionar no mercado particular. Só que além disso, você vai ter que ter uma visão empreendedora. E todo consultório tem uma trava. A gente enxerga 4 grandes engrenagens no consultório: atração e conversão, jornada e experiência, lucro e caixa e time e operação. Sempre tem alguma coisa que está travando. A gente tem que entender o que está travando, onde é que está a restrição desse sistema para poder atuar e dar passo para frente. Aqui embaixo tem o link de uma ferramenta totalmente gratuita na qual você vai responder uma série de perguntas e você vai entender onde que está a trava no seu consultório. E com base nisso você vai ter um feedback de próximas ações que você pode tomar justamente para aumentar a eficiência, assim como o diagnóstico correto do teu consultório. Se você gostou desse vídeo, não deixe de te inscrever no canal, deixar aquele like, porque isso nos sinaliza de que esse conteúdo está gerando valor para vocês. E já deixa aqui um comentário. Qual que é a crença dentro da sua especialidade, a crença que as pessoas propagam e que você acha que limita o teu crescimento? Um abração, exponencialistas, e até a próxima.